à editora para fazer a primeira apresentação. Está bom, ok. Eu já fiz a asneira porque queria ler aqui qualquer coisa do livro, mas não trouxe os óculos. Não tens óculos? Dá para pôr aqui mais luz, não? Um bocadinho de luz, é possível? Ah, tem aqui. Este é daqueles da farmácia, não é? É os que eu gosto. Impecável. Impecável. Bem, boa noite. Não sei se está atrasado. Olha, está ali a nossa amiga Soriana. Não sei se isto atrasou por minha causa ou não, mas espero bem que não. Boa noite a todos, bem-vindos. É uma honra muito grande estar aqui. Estava um bocado, não estou assustado, enfim, mal era se estivesse assustado de estar a apresentar o livro. Só que falei com o Joel Coleta aqui há 3 dias ou 2, já não me lembro. O Joel Neto, o Joel Coleta é de Porto Canal. Estamos sempre a confundir o Joel Coleta com o Joel Neto. E falei com ele e ele disse que a apresentação em Lisboa foi espetacular. O Fernando Alves fez uma apresentação extraordinária. Eu vi a crónica de Fernando Alves na TSF e a crónica vocês devem ouvir. Vão lá ao site da TSF, os que não ouviram, para em pequeno 2, 3 minutos o Fernando Alves, enfim, diz quase tudo sobre o livro. E por isso ele escolheu-me para apresentar o livro. Eu não sou um escritor, sou só um jornalista. Mas estou aqui com todo o gosto e com toda a honra porque o Joel Neto é hoje um escritor consagrado. O livro O Arquipélago fez-o subir ao Olimpo dos grandes escritores. Não é um livro de moda porque tem 500 páginas. Se fosse um livro de moda não tinha 500 páginas, o Arquipélago. Mas já conheço outras leituras do Joel. Temos um gosto semelhante, que é o golfe. Temos outros, fui descobrindo agora, em muito do que li dele e daquilo que ouvi e de entrevistas que vi, que temos outros gostos comuns. Temos quase uma vida parecida, dele melhor que a minha, mas parecida. Eu também vim da África, ele esteve nos Açores, mas também andou mundo, viveu em Lisboa e pôde regressar aos Açores. Mas o regresso aos Açores era quase como se fosse um regresso meu à África, onde vivíamos ao ar livre, no campo, não havia televisão, só íamos a casa para comer e para dormir, e vivíamos cá fora, de calções, sempre. E dei-me a ler este livro, A Vida no Campo, e quase que era em tudo semelhante àquilo que é a vida em África. E o livro é daqueles que se começa a ler e depois não se quer acabar. E quando se acaba, fica-se com imensas dúvidas. Eu ainda tenho muitas dúvidas depois de ler este livro do Joel Neto, A Vida no Campo. É um livro, enfim, esmagador. Vocês, se já o leram, vão sentir isso mesmo. É um livro que nos esmaga no tempo, que nos esmaga naquilo que é do nosso território. Os Açores são para mim o sítio mais bonito de Portugal. Não é por ser aqui estar o Joel, enfim. Gosto muito do Norte, gosto muito do Porto, não trocava o Porto também por outro sítio. Hoje o Joel também não trocará a freguesia dele por outro sítio qualquer, mas fui aos Açores já várias vezes e na verdade tenho pena de não irmos mais vezes aos Açores. Acho que agora é mais prático ir aos Açores, é mais barato pelo menos, e não íamos mais vezes porque os voos eram muito caros. Era mais caro ir aos Açores que ir às Maldivas. Eu nunca fui às Maldivas, de qualquer maneira, mas sei que era muito mais caro. Hoje já é barato. E lembro de, há uns anos, e estou a olhar ali para o meu amigo Maciel, que estava lá e ficou indignado na altura comigo. Comigo não, ficou assim meio indignado, porque fui aos Açores um dia dar uma conferência, fui eu e o Zé Rodrigues Santos, eu não sei a que propósito é que nos convidaram para lá, eu já não tenho isso presente. Enfim, tive 2 ou 3 conferências e tal, e numa delas disse que os Açores eram o sítio mais bonito de Portugal e que os portugueses não conheciam os Açores porque os Açores não se vendia. Parecia que enquanto a Madeira era um destino, e a Madeira era um destino que se vendia assiduamente ao turismo e às pessoas e mesmo aos portugueses, os açorianos não queriam vender os Açores. E não queriam porque, não sei porquê, estranhei na altura e disse que os Açores iam ter que ter um impacto maior no continente, na metrópole, que teriam que vender aquilo que é a paisagem única, os sítios únicos que têm, a vida das pessoas. E a verdade é que na altura contei com uma série de indignações na plateia,
porque, e o Maciel foi uma delas, ele se calhar já não se lembra, porque não queriam, agora que propósito é que os Açores vêm para aqui turistas, portugueses, estrangeiros, não sei, aviões, e não sei, esses chegam lá muitos, mas turistas para aqui agora contaminar isto, estamos aqui tão sossegados e agora descobrir os Açores, enfim, não fazia parte de todo daquilo que era o destino deles, ou pelo menos a ideia deles. Hoje, passados estes anos, começo a ouvir falar dos Açores, os voos low cost já vão para os Açores, já tenho amigos meus que já foram aos Açores nos últimos tempos, não conheciam os Açores, e agora todos querem regressar aos Açores. Ainda a Maria Cerqueira Gomes, que fez uma entrevista aqui ao João Neto aqui há 2 anos, não sei se foi no lançamento da Portugal, há 2 anos, ano passado, se não tenho erro, falava da parolice dela, porque não conhecia os Açores, e já conhece os Açores. E por isso mesmo, os livros de João Cleto são o melhor postal de qual lá vem o meu João Cleto. Estou todos os dias a falar com o João Cleto telefona-me todos os dias. Os livros de João Neto são o melhor cartão de visita dos Açores. Ir aos Açores, quem não for e quem não vai, nos próximos tempos, se ler os livros de João Neto, com toda a certeza que vai ficar com vontade de ir, ou pelo menos vai ficar com a sensação que, se não for, pelo menos esteve lá. E esta vida no campo é a vida também nos Açores. O João Neto deixa-nos aqui um livro extraordinário, um livro que vai perdurar na memória de muitos, na dele certamente, na da família dele, nos amigos que ele tem, na forma e na coragem que ele teve. A mim perguntaram muitas vezes, e às vezes muitos diziam, tu é que és maluco e tal, como é que foste trocar a TVI por de canal, a uma estação, não sei o quê, por um canal tão pequeno? E é quase a mesma pergunta que eu faço ao João Neto. A que propósito? Dizia assim cá para mim, vocês não desculpem lá aqui a linguagem mais, enfim, mais caseira. Eu dizia, pode ser que este gajo sai de Lisboa e vai se meter lá numa freguesia nos Açores, num dia a dia onde aquilo as pessoas devem se conhecer todas, devem ser a vida de toda a gente, não deve ter que fazer nada, deve-se ocupar do campo, depois se calhar os dias são sempre iguais, as pessoas são sempre as mesmas. E afinal enganei-me redondamente. Li este livro, A Vida no Campo, e o João Neto, afinal, tem muito que fazer, afinal há muita gente para conhecer, e afinal essas mesmas pessoas que ele vê provavelmente todos os dias têm uma história nova para contar. São essas histórias que o Joel conta aqui neste livro. Ficaram muitas dúvidas, pois, no final deste livro. Afinal, o campo é assim tão diferente da cidade. É que olha aqui para o livro e ele, a determinada altura, há uma Cristina que morreu e ele só 1 ano e meio depois é que soube que a Cristina tinha morrido. E a Cristina era uma figura lá da terra. Ele diz mesmo aqui no livro que a Cristina, pessoas como a Cristina fazem falta aos Açores. Mas a verdade é que ele só 1 ano e meio é que deu conta a perguntar por uma tal Cristina, que ele conhecia, que ela tinha morrido. Não se propagou a notícia, há segredos na ilha. Ele depois fala aqui dos segredos da ilha e a mãe diz que há muitos segredos, mas os segredos são públicos, porque afinal fica-se a saber, mesmo os amores mais escondidos, toda a gente sabe quem anda com quem e quem trai quem. E por isso mesmo, como é que aquele segredo da Cristina não chegou ao João, que estava cá no continente e vivia em Lisboa? Mas entretanto chegou e soube da morte de um tal, tenho agora presente, Luís, não estou em erro, que no Canadá foi assassinado por um amigo, mas como o crime foi tão bárbaro, as televisões, ou os jornais, ou a imprensa local deu conta daquele sanguinário assassinato que houve no Canadá. Afinal, as notícias chegam lá. Afinal, é importante ter jornais, televisões, rádios, num sítio onde ele diz quase só se ouvia a TSF, que às vezes a luz falta, a televisão também pouco vem, mas na verdade chegam lá também as notícias do crime, as notícias dos crimes bárbaros, mas não chegam as notícias das mortes dos amigos, ou pelo menos não chegavam cá. Fiquei um bocado curioso e fiquei na dúvida em que é que o campo afinal é tão diferente da cidade, no que é que eles vivem que nós não vivemos. Porque é que a cidade, será que foi a cidade que se aproximou do campo? Ou é o campo que está mais igual à cidade? Será que os Açores cresceram
e tornaram-se igual àquilo que são as grandes, e tornou-se igual àquilo que é a grande cidade, ou é a grande cidade que cada vez mais anseia por ser campo. Eu não conheço ninguém das minhas relações, ninguém dos meus amigos, que todos os dias não me diga que eu gostava mesmo era de viver no campo. Não conheço ninguém que não me diga estou cheio desta vida da VCI, estou a falar de Porto, claro. Há lá aqui uma página que fala do trânsito da manhã na TSF, que não esteja cheio da VCI, dos carros, de ir para casa, vir para casa, o mesmo dia, a mesma coisa, o trabalho, as chatices no trabalho, as quesílias no trabalho, o jantar fora, o almoçar fora, há reuniões, faz reuniões para tudo, sempre que encontramos amigos e temos que conversar é almoçar, se não se pode conversar, tomar um café, tem que se ir almoçar, se não é para almoçar é para fazer reuniões, e olho para o livro do Joel e é disso que eu morro de inveja, é desta vida em que não temos que ter reuniões, não temos que jantar fora nem almoçar fora para estar com as pessoas, juntamos-nos ou juntam-se simplesmente. Eu sou, vocês não conhecem, nem têm a conhecer também, mas eu sou avesso a reuniões, detesto reuniões e detesto almoços, detesto. Os meus amigos, as pessoas que trabalham comigo, os meus chefes mais diretos, já sabem que eu não almoço. Ou melhor, almoço como eu quero. Se quero almoçar bem, almoço. Se quero almoçar só uma santa, também almoço. Não quero perder tempo ao almoço. Quero fazer as neiras à hora do almoço, também faço as neiras à hora do almoço. Não quero é ter almoços em que todos os dias há um amigo que diz ali é que se come o melhor cabrito, ali come-se o melhor leitão, ali come-se o melhor não sei o quê, e lá vamos nós todos a almoçar. É uma tarde perdida de trabalho por causa do velho do almoço, e eu detesto almoços. E fiquei a ver aqui no livro de Joel a vontade e a inveja que eu tenho de não viver no campo, para não ter que ir almoçar com ninguém, para não ter que ir a reuniões com ninguém, para não ser obrigado a ter rotinas e trabalhos diários que no campo não têm, que não ter horas, como o Joel diz aqui no livro, em que não há horas, não há espaço, não há tempo, é quando o tempo acontecer, é quando a vida rolar e é quando, enfim, nos apetecer. E por isso, ele provavelmente tem hoje a vida que, se calhar, 90% aqui da sala gostava de ter. Viver no campo, ou nos Açores, ou ali para Vila de Conde, ou para Trás-os-Montes, ou para o Alentejo, ou para o Algarve. Em Lisboa, dos meus amigos todos, não havia nenhum que não quisesse viver para o Alentejo. Todos queriam ir viver para o Alentejo. E no Porto acontece a mesma coisa. Mas depois, damos a pensar, se formos, o que é que vamos fazer durante todo o dia? É que o Joel tem ainda uma desvantagem acrescida, que é, nós se formos para aqui para o campo, para o Algarve, para o Alentejo, para Trás-os-Montes, a autoestrada põe-nos aqui numa hora ou em duas. Na grande cidade. Nos Açores, põe-nos aonde? A não ser o avião. Como é que saímos dali? Como é que atravessamos o mar? A angústia de quem vive numa ilha será igual a quem vive aqui, mas de qualquer maneira, depois as histórias que ele vai relatando de cada um dos personagens que no livro retrata, é a vida de quase todos nós. E eu, ao ler o livro, estava a pensar que isto é a minha vida. Eu escrevi 5 livros e quando acabei este livro disse assim, gostava de escrever assim, porque o que eu aprecio nos escritores é isto, é a capacidade que têm de escrever e nós sentirmos no livro que está ali uma parte da nossa vida e dizer, eu sou assim, ou eu conheço gente assim, ou há pessoas que eu conheço que são assim, ou os meus familiares são assim, ou vivemos assim. E aqui no livro há tanta gente que eu conheço que vive assim, e vive na cidade, mas vive assim, de qualquer maneira. E esse retrato que o Joel faz é um retrato que eu jamais consegui ler em algum livro que tenha lido até hoje. Há escritores extraordinários, há escritores que escrevem de forma sublime, mas a grande maioria dos escritores às vezes não me consegue envolver no livro, porque o que eu quero ver no livro é aquilo que eu vejo no meu dia-a-dia, na minha vida, e que gostava eu também de escrever e retratar, mas não consigo. E neste livro vocês vão ficar a conhecer quase todas as pessoas que vivem na freguesia do Joel. É que não falha quase ninguém. E quase me atrevia a dizer nos Açores, ou na Terceira, porque
são tantos os personagens, são tantas as histórias, é tanta gente, toda metida apenas aqui num livro, de quase de 200 e poucas páginas, que eu fiquei a conhecer, cidadão a cidadão, cada um das pessoas que vive e que é vizinho aqui do Joel. Isto é um livro que se podia mesmo chamar, se não fosse a vida no campo, chamar-se Vizinhos. Tão somente, porque são todos vizinhos. No fundo, são todos amigos. E, no fundo, são todos familiares. E há histórias extraordinárias. A Cristina, como eu vos falei, é uma delas. Mas depois podia-vos falar... Tenho que pôr os óculos. Agora é que tenho. Eu pus aqui os nomes. Do tio José Nogueira, do Galão. As vacas também têm nomes. A Estrela, o José Guilherme, o Carteiro, a tia Maria José, o Manel Isaac, que era o homem das botijas, a Maria de Fátima, que era a padeira lá também lá da freguesia, o Dimas, o Poeira. Depois há aqui um roteiro gastronómico, há um roteiro turístico, enfim, é o São João, é os lugares, os sítios, os touros à corda e, claro, o livro é quase todo ele sobre o Melville, o cão, e a mulher também, claro. Mas o Joel e a mulher aqui não contam porque, enfim, eles praticamente escrevem e o Melville é que é o verdadeiro protagonista deste livro, porque os acompanha sempre, porque está sempre presente no livro e porque faz parte da história da vida deles. E porque há personagens que são depois encantadoras. E há coisas, que era isso que eu vos queria ler, que já se encontra pouco e que me tocaram e que mais me tocaram até neste livro. Se calhar o Joel depois vai dizer que se calhar não percebeu nada do livro, mas pronto. A ideia dos livros é mesmo esta, é os escritores quando escrevem um livro, é deixarem depois a liberdade ao leitor de interpretar o livro como quiser e de gostar no livro daquilo que ele entender. Um escritor não pretende impor sequer nada a um leitor. E há passagens aqui que são a melhor parte do seu dia, o instante sublime, a qualidade de vida. Sentara-se num tronco e dispusera sobre um paninho branco uma lata de sardinhas, um pedaço de pão e um tupperware com 2 ovos cozidos que a mulher lhe descascara. Perguntei-lhe o nome. Este era um personagem dos Açores que o Joel ainda nem sabia o nome. Depois há estas coisas que a gente não percebe. Afinal, o Joel vive ali numa ilha tão pequena, fala aqui de tanta gente, e há gente que ele ainda não sabe o nome e por quem passa todos os dias. E diga, afinal, ele vive no campo ou na cidade? E então perguntei-lhe o nome, chamava-se Manuel e referiu-se à mulher como há muito eu não via um homem referir-se. Torga anda comigo desde o primeiro momento como um oráculo e é-me útil, mas no dia em que eu deixar de comover-me com um homem que ama a sua mulher e come sardinhas em lata, e isso basta-lhe, não terei mais por onde ir, que venha a negra da gadanha e por misericórdia me ponha a salvo da miséria. Ainda hoje de manhã passou o Sr. Manuel aqui à frente, caminhando devagar, trazia um saco na mão e na translucidez do plástico eu pude ver aquele tupperware envolvido no seu paninho branco. Estes pormenores que o Joel traz aqui só estão ao alcance de um escritor. E depois olho para isto e, na verdade, é disto que temos inveja. É desta vida no campo. É destas relações duradouras entre um homem e uma mulher, e nos tempos que correm entre homens e mulheres. É destas relações que perduram no tempo, porque o campo traz esta sinergia de valores que as pessoas perderam, provavelmente, na cidade. De uma coisa simples, de uma coisa humilde, para além de outros, como um tio que foi o homem mais pobre do mundo que ele conheceu e que vivia na casa mais limpa que ele conhece. E fico-me a perguntar o que é que o homem rude faz olhar em frente ao mar. O Joel dá aqui uma série de pistas, ou não dá pistas, levanta uma série de dúvidas. Nem ele sabe, a determinada altura, o que é que o homem rude está a fazer olhar em frente ao mar. Levanta uma série de probabilidades e em nenhuma delas conseguimos dizer, na minha opinião, é isto mesmo que ele está a fazer. Este livro fez-me viajar, sobretudo, na preocupação dos tempos que correm,
que é a preocupação que temos hoje de não ter tempo uns para os outros. Aqui há tempos vim aqui à apresentação de outro livro que apresentei aqui, estava um amigo meu que trabalhou comigo na TVI. Eu saí da TVI há 4 anos. Este meu amigo trabalha aqui no Porto. Nós dois estávamos sempre juntos, trabalhávamos juntos, durante o dia, e portanto estávamos sempre juntos. Ele era basicamente o meu adjunto. E quase todas as semanas, ou semanas já estou a exagerar, mas falamos ao telefone, ou mandamos uma mensagem e dizemos sempre temos que ir almoçar. Ou vê lá se apareces, ou vamos tomar um café. E dei comigo que 4 anos depois, há 2 semanas é que eu encontrei aqui. E eu trabalho aqui na Senhora da Hora, ele trabalha ali na TVI, que ainda é em frente ao Sheraton, ele vive nas Antas, eu vivo aqui em baixo, e portanto temos aqui um raio de 2, 3 quilómetros, em que andávamos sempre juntos, e de repente, só porque eu mudei de estação e ele ficou lá, deixamos-nos nos ver e passamos a vida a combinar almoços, passamos a vida a combinar encontros, a ir a casa, a ouvir a casa, e a verdade é que 4 anos depois, aqui há 15 dias, dei conta que nunca mais fui à casa dele, ele nunca mais veio à minha casa, nós nunca almoçamos, nem nunca sequer fomos tomar um café. E que preocupação é esta? É a preocupação da cidade. Em boa verdade, eu vou-me já calar porque o que interessa é ouvir o João Neto. Em boa verdade, perdemos tempo uns para os outros. Não temos tempo uns para os outros. Não temos tempo para conversar, não temos tempo para almoçar, não temos tempo para jantar, não temos tempo para estarmos juntos, não temos tempo para estar como um homem rude a olhar para o mar, por muito citadinos que sejamos. E quando queremos estar a olhar para o mar, não queremos estar com ninguém à volta. Queremos estar sozinhos, não queremos que ninguém nos chateie, basicamente. É isso que acontece no dia-a-dia. E, em boa verdade, perdemos tempo. Aos sábados, que é outro dos capítulos aqui que mais me tocou, que queremos meter o dia todo, que é precisamente aquilo que o Joel diz. Ora, na ilha, ao sábado, querem meter todas as atividades da semana. E eu estava a olhar para este momento do livro, em que o Joel descreve o sábado na ilha, e estava a dizer para mim, olha, aqui está um ponto de contacto entre a cidade e o campo. Na verdade, o Joel diz que ao sábado combina-se tudo na ilha. É lá, e a expressão é muito engraçada, que diz que querem meter todas as atividades divertidas dentro de um sábado só, quando podiam fazer durante a semana. E é o que acontece cá, se olharmos para nós. É ao sábado que temos que jogar golfe, é ao sábado que temos um jantar que os amigos vêm cá à casa ou nós temos que ir à casa deles, é ao sábado que a minha mulher diz que tem que ir ao cemitério, é ao sábado que temos que ir a apresentações de livros, ou apresentações ou eventos, ou a passagem de modelos, ou a restaurantes novos, ou ao futebol. É ao sábado que se casam as pessoas, há uma chatice que andamos uma semana inteira a dizer no sábado temos que ir a um casamento ou a um batizado. Se há uma festa de anos, se a pessoa faz anos à semana, marca um jantar ou almoço de anos no sábado. E eu cheguei ao fim do livro, quando vos disse que tinha algumas dúvidas, tinha a ver com isto. Afinal, o que é que difere a cidade do campo? E o que difere, na minha opinião, e concluindo, é mesmo o tempo. Inacreditavelmente, perdemos tempo uns para os outros. E já não há sábado nem domingo, nem segunda, nem terça, nem quarta. Os dias hoje são todos da mesma maneira. Ou temos que ir a festas, ou temos que ir ao shopping, ou temos que ir a qualquer lado, e tem que ser ao sábado, ao domingo, à segunda, à terça, quarta, à quinta e à sexta. Há agora até uma ideia de os jogos de futebol serem às 11 da manhã. Ou seja, até ao domingo e ao sábado há de haver jogos no futebol que nos vão fazer com que não vamos almoçar a casa. Ou que vamos ao futebol em vez de estarmos juntos ao domingo em casa como estávamos sempre. E que vamos, provavelmente muitas das pessoas vão deixar de ir à missa àquela hora porque há jogo de futebol. E perdemos até aquele dia do domingo, e já nem falo do sábado, em que nos juntávamos todos à hora do almoço e ficávamos pela tarde a conversar. A família, ou os amigos, ou os primos, ou quem quer que seja. Nem que fosse aqueles domingos chatos a ver patinagem artística, ou saltos de esqui, ou a jogar monopólio, ou seja o que for. Mas a verdade é que nos juntávamos e conversávamos uns com os outros. Hoje não nos juntamos e não conversamos uns com os outros. E é tão dramático que proliferam as empresas da ocupação dos tempos livres. Os miúdos e as novas gerações, mesmo nos tempos livres, têm uma série de empresas que
a denominação é ocupação dos tempos livres, para estarem ocupados com atividades, com brincadeiras, com outro género de coisas, tudo menos a conversarem, tudo a menos estarem com os pais, a estarem com os irmãos, com os primos, com as tias, com os avós ou com quem quer que seja. É esse tempo que o Joel tem no livro. O tempo de recordar o bisavô, o avô, o pai, a mãe, de estar com eles, de estar com o tio Manel, com o tio José, com a tia Maria José, de estar com o homem da taberna, com os homens que levam os bois, com o homem das botijas, com o carteiro, enfim, com todos os personagens que fazem parte do nosso dia-a-dia, que são a nossa vida e com os quais nos cruzamos todos os dias. E já quase nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite lhes dizemos. O tempo do campo é hoje a grande diferença que faz do tempo da cidade. E é essa inveja que eu julgo que todos temos aqui dentro da sala. E por isso a vida no campo, como diz o Joel, é a vida que um dia nós todos vamos querer. E quando lermos esse livro, vamos querer ter essa vida nos Açores. Boa noite. Boa noite. Há bocadinho viram-me com certeza a cometer a descortesia de mandar uma mensagem de telefone durante a telefónica de telemóvel, enquanto o Juca estava a falar, porque é verdadeiramente comovente ver esta sala a partir do ponto onde nós estamos. Para mim é comovente, eu sou dos Açores, vivi 20 anos em Lisboa. A minha relação com o Porto é uma relação muito terna, eu escrevo há anos para os jornais do Porto, mas ainda assim é impossível uma pessoa não se sentir profundamente acarinhada com uma sala destas. E eu estava a mandar uma mensagem ao António Araújo, que é um homem de Matosinhos, que está ali atrás, e que é meu vizinho na Terra Cheia, é fotógrafo profissional, e portanto eu estava-lhe a pedir que ele tirasse uma foto à sala completa. Aliás, há vários açorianos aqui, Fernando Maciel, imensas pessoas de várias ilhas, e eu fico também muito grato por eles aqui estarem presentes. Alguns são açorianos de facto, outros são açorianos de coração, como o José, como a Anita, Ana Loura e todos os outros. Peço desculpa, não posso dizer os nomes de todos, mas fico muito grato, é muito comovente ver esta sala daqui. Eu queria começar por agradecer ao Joel Cleto. Na verdade, nós outro dia encontrámos-nos no Porto Canal, precisamente da última vez que eu fui ao Porto Canal, e tirámos uma fotografia para esclarecer os portugueses que não somos a mesma pessoa. O Joel Cleto é o bonito e o Joel Neto é o charmoso. Mas temos uma diferença em relação ao Júlio, que é ambos, evidentemente, gostamos de almoçar. Mas é verdade, disse-me o Joel Cleto que eu sempre que passo abaixo do Mondego chamo-me Joel Neto, e eu digo-lhe, eu sempre que passo acima da Serra da Aires chamo-me Joel Cleto. Portanto temos isso em comum. Mas fora de brincadeiras, quero agradecer ao Júlio a extraordinária leitura que ele fez da vida no campo. E eu não vou dizer-vos sobre o que é que este livro é, porque os leitores é que têm de decidir sobre aquilo que cada livro é, como aliás o Júlio disse. Mas eu creio que ele é também sobre a cidade, e se calhar é sobretudo sobre a cidade, porque eu mantenho um urbano na ruralidade, e é essa perplexidade, esse diálogo é que permite a perplexidade suficiente para que estas personagens estejam aqui. Só ilustrando vagamente isto que estou a dizer. Eu vivo nos Açores há 4 anos. Ao fim de um ano havia terceirenses, há 4 anos, enfim, vivia lá a minha infância, mas não era suficiente para conhecer bem a ilha. E ao fim de um ano havia terceirenses de toda a vida que me perguntavam como é que se ia um determinado sítio. Porquê? Porque eu tinha estado tantos anos fora que tinha a curiosidade de conhecer tudo. E eles que viviam lá desde sempre, padeciam como se padecem todo o mundo, daquilo a que eu chamo de síndrome da Torre Eiffel, que é nenhum parisiense alguma vez subiu à Torre Eiffel, só sobem os que vêm de fora. Ou então sobe-se para mostrar-se àqueles que vêm de fora. Muito obrigado ao Júlio por esta magnífica apresentação. Deixem-me só fazer aqui a meia dúzia de agradecimentos, que
se porventura soarem agradecimentos dos Oscars, eu peço que comece a tocar a orquestra para me calar. Quero agradecer à FNAC, que volta a receber um evento meu e que me acarinha sempre e expõe muito bem os meus livros. Não apenas esta FNAC, mas às outras FNACs do país. Mas não apenas às FNACs, a todos os livreiros portugueses que me permitiram, com o arquipélago, de facto um salto. Não quero qualificar isto porque parecerá autoelogio, mas que de facto mudou tudo no meu percurso literário. Quero agradecer à Marcador e à Presença como distribuidora, está aqui o representante da Presença, ao João Gonçalves, que é o grande líder da Marcador, mas a toda a equipa da Marcador, o Gonçalves, o Joaquim Oliveira, o nosso revisor, Marina Costa, Rita Fazenda, Marina Oliveira. É uma pequena família que edita um número absurdo de livros. E, aliás, o Pedro Chagas Freitas, que está ali atrás, sabe do que nós estamos a falar. Aquelas pessoas trabalham mesmo extraordinariamente. E é comovente fazer parte daquela família. E incluo, naturalmente, os distribuidores da Presença. Quero também agradecer à Book Tailors, a minha agência. Está aqui o Tito Couto, que é um dos meus agentes, está ali atrás, que é um rapaz de paredes. E não apenas ele, ao Nuno Quintas, ao Paulo Ferreira, etc. Ao Diário Notícias, porque me permitiu, aliás, me propôs recuperar uma tradição que é muito antiga. Eu tenho andado em luta com os mídias ao longo das últimas semanas, nas entrevistas a propósito deste livro, porque toda a gente pergunta se isto é um livro de crónicas, ou então parte do princípio de que é um livro de crónicas. Bom, efetivamente, quase todos estes textos constituíram segmentos de uma coluna de jornal. Mas o diário era anterior, era prévio, era um diário espúrio, que eu não sabia quando é que ia publicar, se ia publicar e em que modos é que ia fazê-lo. A coluna de jornal que o Diário de Notícias me permitiu foi uma espécie de segundo fogo destes textos, e depois houve um terceiro fogo nestes textos, que foi a tentativa de constituir uma narrativa coerente e contínua que permitisse ao livro ser lido como um livro de crónicas, numa das hipóteses, como um diário, que é aquilo que nós lhe chamamos, ou até no limite, como um livro de ficção, porque na verdade todos os diários contêm ficção, em maior ou menor escala. Mas realmente eu preciso agradecer ao Diário de Notícias em particular, porque hoje em dia nós chamamos crónica a tudo o que é artigo não informativo nos jornais. Chamamos crónica à opinião em geral, chamamos crónica à análise, chamamos crónica ao comentário, chamamos crónica à verdadeira crónica. Mas houve um tempo em que os jornais eram espaços em que cabia poesia. Muitos aqui ainda se lembrarão de os jornais publicarem poesia. E os jornais no século XIX publicaram os maiores escritores. Aliás, grande parte da literatura do século XIX, canónica, veio dos jornais. Eu ainda há pouco tempo li que foi traduzido pela minha mulher, o Thomas Hardy, e o Longe da Multidão, que foi um folhetim de jornal. E hoje é um marco na civilização ocidental. E os jornais que estão a morrer, infelizmente para nós, não apenas infelizmente para os jornais, não apenas infelizmente para aqueles que trabalham para os jornais, mas eu creio que infelizmente para todos, incluindo os leitores, creio eu que um dos caminhos possíveis é tentar regressar a essa base essencial, ou pelo menos abrir espaço a recuperar-se alguma dessas experiências essenciais, originais, que foram feitas na imprensa. E a imprensa era muito rica e permitia, nomeadamente, a existência da literatura. Também quero agradecer, só mais um bocadinho, às minhas duas beta readers, a Patrícia David, que não está aqui, e a Ana Maria Ramos, que está ali, que são complementares. Elas são minhas leitoras prévias, fazem um trabalho absolutamente maravilhoso, gratuito, e do qual depende muito o meu livro, que depois ainda leva editings por cima. O trabalho da literatura profissional não é escrita só pelo autor, é um trabalho de equipa, e é muito importante ter essa noção. E quero agradecer a alguns outros. Há uma série de agradecimentos no final do livro, vão encontrar com certeza, mas alguns deles estão aqui presentes, nomeadamente a Clara Amorim, o Pedro Rui Silva, a Rita Matilde, que está ali, e que me ajudaram com algumas decisões formais, e também a Lourdes Marques Pereira, que não está aqui, vem a todos os meus lançamentos, mas infelizmente tem um pequeno problema de saúde e não pôde estar presente. Quanto ao resto, é tudo com os leitores. Eu vou só ler um texto, se tiverem paciência, dois,
mas eu vou avaliar os rostos ao final do primeiro texto e depois logo decido. Só porque eu gosto de ler ao vivo e, portanto, isto é mais para o meu deleite do que para o vosso deleite, se calhar. É um texto de domingo 21 de dezembro, é um texto que fecha o outono. Este livro está dividido pelas estações do ano. E diz assim: se eu tivesse um barco, fazia piqueniques no alto mar. Ia até ao Ilhéu das Cabras, ver a desova dos ratões e depois deixava-me ler à deriva, fora do alcance dos telemóveis. Se eu tivesse um barco, fazia corridas com os ruazes. Vestia uma roupa de marinheiro às riscas azuis e punha-me a fazer corridas com eles. Se eu tivesse um barco, usava a boina do corvo que a Catarina me tricotou. Bebia whisky de uma garrafa metálica, trazida no bolso do blazer, e atracava no café de rabo de peixe, a dizer palavrões e a amar confusão. Se eu tivesse um barco, chamava-lhe Lobo das Estepes. Se eu tivesse um barco, ia a São Jorge ver as fajãs, ao Pico ver as baleias e ao Faial ver as raparigas. Se eu tivesse um barco, ia à Graciosa comer uma caldeirada e essa era a primeira coisa que eu fazia. Se eu tivesse um barco, levava o meu pai a passear. Se eu tivesse um barco, ia apanhar lapas pela Maneira Baixa, pescava serras e bonitos e mergulhava na Baía de Angra à procura de naus, galeões, caravelas e de tesouros. Se eu tivesse um barco, comprava um monte de apetrechos, um transistor, uma geleira, uma gaita de beijos. Ensinava o Melville a nadar e depois punhamos a ouvir o relato do futebol. Se eu tivesse um barco, aprendia a cozinhar com água salgada e cerveja, como os brutamontes sentimentais. Atrelava o barco ao carro para me fazer mania e vinha para casa cozinhar com água salgada e cerveja. Se eu tivesse um barco, parava ao meio canal e fazia da Catarina a minha Kate Winslet. Se eu tivesse um barco, não tardava a naufragar. Atolei carros nas neves da Noruega, jipes nos desertos de Cabo Verde. Naufragar um barco seria a coisa mais fácil. Mas haveria de naufragar em estilo, com uma blazer às riscas e a minha boina do corvo. E como... Pronto, eu vou interpretar isso como um incentivo a ler mais um texto. De qualquer maneira eu ia fazê-lo. Mas é mesmo para finalizar. Muito obrigado mais uma vez por terem vindo. No fim eu fico aqui para quem eventualmente queira assinaturas, dedicatórias nos livros. Vou acabar apenas com esta leitura. Havia algo no quarto dos meus pais que o tornava sagrado. Nunca percebi exatamente o quê, embora pudesse ser um silêncio. Visitava-me a miúde, eu para roubar meias lavadas, a Laura para se enfeitar com batons e colares. Entrávamos e saíamos furtivos, como se não soubessem todos que entrávamos e saíamos. Lá dentro, guardávamos reverência. Era o único quarto da casa que tinha sempre a cama feita, e isso já o distinguia bastante. Mas aos domingos, entrava-lhe a luz pelas janelas, os carros passando esparsos lá fora muito devagar, e tudo aquilo me parecia bom e conforme. As bugigangas em cima da cômoda, o reloginho preto, as janelas a arejar, as cadeiras de camurça, a quietude. Muitas vezes eu já trazia o saco na mão, aflito, e no último instante sentava-me sobre a colcha aveludada, aquecida pelo sol, a aspirar aquele cheiro doce com que ainda hoje confundo o de uma tarde de domingo. Havia algo no quarto dos meus pais que era trabalho, honestidade férrea, modéstia, que era o lastro das pessoas concretizadas e, no entanto, com todo o tempo pela frente ainda, que era tudo aquilo que eu queria ser, mesmo que a mim próprio atribuísse futuros, glórias, galáxias. Sempre tive mais desejo do que inteligência. A minha salvação foi acreditar. Hoje à tarde, pareceu-me descobrir o mesmo cheiro doce no meu próprio quarto. É domingo e este benigno início de outono tornou a abençoar-nos com sol. Os carros passavam esparsos lá fora e aqui e ali um cão latia no horizonte. Deitei-me sobre a colcha quente. Fechei os olhos. Mas não era aquele silêncio. Aquele silêncio nunca mais o encontrei. Acho que é sobre ele que escrevo todos os dias. Muito obrigado a todos. Eu faço aqui o papel da editora, agradecer a vossa presença. O autor está disponível para assinaturas, mas se quiserem fazer alguma pergunta ao autor também podem fazer. Também é bonito. Agora ver aqui... enfim, faz parte. Não sei se querem, eu não sei se o autor quer, agora estou aqui. De
qualquer maneira, sobre o barco, naquele trecho em que eu li o barco, disse também para mim: este tipo vende milhares de livros, como vendeu a Arquipélago, ganha dinheiro com os livros, não o gasta porque não pode gastar. E apeteceu no fim daquele texto dizer assim: ó Joel, parte o porquinho e compra lá um bem. Olha, Maciel queria dizer qualquer coisa. Queria Maciel. perguntar, Joel, se a vida no campo, se este campo pode ser simultaneamente a Terra-chã, uma aldeia do interior de Trás-os-Montes, ou do Alentejo, ou Minho, ou Algarve. Eu gosto de acreditar. Uma semelhança nisso. Desculpa, deixa-me só. Uma segunda parte. Se de facto aqui também, não sei se o Jucas poderá também dizer alguma coisa sobre isso, se há uma escrita açoriana, neste caso terceirense, mas pronto, se há de facto uma escrita açoriana, o que é que distingue entre um escritor nascido, vivido, criado nos Açores, cosmopolita? É aí que eu acho que há uma grande diferença. Desculpa. Eu não sei responder à segunda pergunta, Fernando, porque na verdade o Onésimo pediu-me um ensaio aqui há uns dias para uma publicação da Católica, mas era um ensaio muito grande sobre a condição de ilhéu, e eu disse: bom, mas eu estou há 11 livros a tentar responder essa pergunta. Ainda não consegui responder essa pergunta. Na verdade, aquilo que eu acho que me distingue dos outros autores açorianos e dos outros autores portugueses é que eu não sou nem açoriano nem português em absoluto, ou seja, nem português continental em absoluto, ou seja, eu tenho um pé dentro e um pé fora. E tenho um pé dentro e um pé fora na vida em geral, e gosto de ter um pé dentro e um pé fora. Não é para não me comprometer, mas é para procurar a síntese. Isto não é propriamente um princípio hegeliano, mas realmente se eu sinto-me um herdeiro da tradição da literatura açoriana, uma longuíssima e riquíssima tradição, gosto de acreditar que faço parte deles, sou recebido como fazendo parte deles, mas o meu contributo é de fora para dentro. E, enfim, acho que todos os contributos também se devem distinguir uns dos outros. Em relação à primeira parte da tua pergunta, o ideal com que este livro foi escrito foi, de facto, permitir que qualquer pessoa que conhecesse o campo se reconhecesse neste campo, e que qualquer pessoa que tivesse vivido toda a vida numa cidade reconhecesse o seu bairro neste campo. E, para além disso, eu acredito numa coisa, que é... o meu princípio é universal. Eu estou cada vez a fechar mais o ângulo sobre a matéria sobre que escrevo. Hei de voltar a expandi-lo, não é? Mas o meu princípio é universal. Eu acredito que numa pequena comunidade de meia dúzia de pessoas se vivem todas as grandes emoções das sociedades humanas. O ódio, a raiva, o amor, a redenção, está tudo lá. E está tudo lá muito mais encarniçado e muito mais ao vivo. E por isso eu até acredito que é muito mais fácil ser-se escritor no campo do que nas cidades. No campo, o dia tem mais de 24 horas, não é? Bom, sim, embora também tenha mais horas para uns do que para Eu outros, acho, não é? mas eu acho que sim, nestas pequenas localidades, não é só nos Açores, claro, mas o dia tem muito mais tempo do que tem na cidade. Por exemplo, tu num dia consegues ir a tratar de um assunto às finanças, ao tribunal, à polícia, seja lá onde for, numa manhã ou numa tarde faz isso. Mais ou menos. Numa pequena cidade, como por exemplo Angra, já se faz isso. Numa cidade como Porto, ou Lisboa, as grandes urbes, não é? Aí já é mais difícil, não é? Por isso é que eu digo que o dia nestas localidades tem muito mais tempo, que é uma coisa preciosa. Sobretudo o tempo tem mais qualidade. Eu não sei responder à pergunta que o Maciel colocou, do escritor açoriano ou não. Tenho uma opinião. Não acho que haja aqui uma escrita açoriana. Um escritor... Antes dizia-se que para ser jornalista era preciso ser curioso. Hoje já não é preciso ser curioso para ser jornalista. Mas hoje é preciso ser muito curioso para ser escritor. E o João Cleto, o João Neto, é que o João Cleto também é um curioso, faz a vida olhar para as coisas. E aqui o João Neto faz muito daquilo que faz o João Cleto. Eu vejo os programas de João Cleto no Porto Canal. E ele anda pelo Porto e repara em coisas que eu nunca reparei. E algumas são na minha rua. E eu nunca olhei para elas.
E ele olha, o que é curioso, porque é historiador, o Joel olha para as pessoas. Provavelmente aqui a diferença não é entre os Açores e o Madeira, ou o Alentejo, ou o que quer que seja, é entre o tempo que no campo se tem para olhar para as coisas e para olhar para as pessoas e o tempo que nós não temos na cidade para reparar nas coisas e nas pessoas. A maioria das pessoas que eu conheço diz, eu moro no terceiro esquerdo e nem sei quem é o meu vizinho terceiro direito. E o Joel sabe quem são as pessoas que passam na rua dele e que vivem na freguesia dele. O ponto de contacto que havia, e que eu disse que havia aqui, era precisamente o facto de eu ter vivido em África e ter precisamente o tempo todo da minha vida, o dia todo, que começava às 6 da manhã, porque o sol nasce mais cedo em África, e acabava às 5 da tarde. E entre as 6 e as 5 da tarde tinha muito mais tempo do que tenho aqui no Porto, entre as 8 e as 11 da noite. E por isso, o que é personagens açorianas? E há aqui um registro vincado, que tem a ver, provavelmente, esses 5 dos Açores, que é o que o Joel assiduamente diz, não só neste livro, mas já disse em entrevistas, que é o terremoto de 1980, que marca, de facto, uma geração de pessoas, e não só a mais antiga como a mais recente, de um terremoto que destruiu o sítio onde moravam e que de repente todos tiveram que reconstruir, todos tiveram que, enfim, viver um novo e ressurgir um novo caráter como personalidade. Até aí há pontos de contacto com a África, porque aquilo que se passou com as pessoas que vieram da África, que foi o meu caso, os meus pais, eu não que era mais novo, portanto se senti isso nos meus pais, meus amigos, famílias e muita gente que eu conheci, não foi como se fosse um terremoto. As pessoas que vieram da África perderam tudo, chegaram ao continente, aqui à metrópole, e tiveram que reconstruir de novo a vida, fazer tudo de novo, à conta deles, segunda vez, à conta deles, como aconteceu nos Açores. E o que acho que é marcante aqui no livro é precisamente isso. É o caráter que o terremoto moldou, ou pelo menos fez ressurgir nas pessoas dos Açores. Agora, um escritor é nos Açores, é no Porto, é no mundo, e na verdade quem viver numa aldeia provavelmente tem, e lesse este livro, provavelmente diria, isto é a minha aldeia. É só a opinião, mas não sei se é, enfim, se calhar há mesmo a escrita açoriana e eu não sei. Pegando nas palavras de Júlio Magalhães, eu diria até ao autor que este livro poder-se ter chamado A Vida na Aldeia Global. Pois eu sou amigo do Joel Neto, nunca nos cumprimentamos fisicamente, mas somos amigos há algum tempo no Facebook. E como diz o Pedro Abrunhosa, de quem se tem tanto falado nestes dias, a caminho do europeu, que nunca caiam as pontes entre nós. E o que eu mais admiro num conjunto já vasto de autores é a simplicidade e a forma como se ligam e como estabelecem pontes com mundos outrora considerados assim como uns bichos para a sociedade intelectual. E o futebol, que nasceu como um desporto de elites, e apoiado pelas elites e abandonado pelas elites, nomeadamente, penso até no clube, no CIF, no Clube Internacional de Lisboa, no Futebol Lisboa, que já uma vez e agora de novo apoiado por inúmeros motivos. Então essas pontes que nos ligam são importantes na vida. Falar sobre, eu já li alguns excertos deste livro, falar sobre a vida no campo realmente implica que realmente seja uma pessoa simples para o poder fazer. Júlio Magalhães disse que tem inúmeros amigos e todos eles gostariam, quase não tem nenhum que não gostasse de viver para o Alentejo ou para uma aldeia ou para qualquer outro lado. E eu pergunto, então por que não o falo? Se a aldeia está aí tão próxima, é porque é preciso coragem. Winston Churchill dizia que coragem é mais importante de todas as virtudes, porque se ela não aparecer em primeiro lugar, nenhuma das outras se manifesta. Então, esta ida, este seu regresso aos Açores, eu acho que é também um ato de coragem. E a expor a sua vida como a expõe, de generosidade. Portanto, estou aqui hoje para agradecer e cumprimentá-lo daqui a pouco. Obrigado.
Muito obrigado, eu. Não tenho nada a acrescentar, mas muito obrigado pelas palavras. Obrigado. Eu sou moderador, mais alguma pergunta? Por isso é que não temos apresentadores, estávamos a Estávamos a contar isto exato. sozinho. Bem, Joel, mais uma vez, Joel Neto. Próxima aparição do Joel Neto é no Porto Canal, quinta-feira, às 10h30. E agora fica disponível para falar. Parabéns, muito obrigado. Eu só me quero despedir. Vai-se embora aqui. Essa